Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Canal Refletindo a Mente de Cristo, sempre refletindo a mente de Cristo, esse é o nosso objetivo. Esse que vos fala, vosso conservo em Cristo, irmão Eduardo. Alegria estar aqui com você para nós continuarmos então a nossa série do livro do Peregrino. Desde já eu peço então que você se inscreva no nosso canal no YouTube, Refletindo a Mente de Cristo, ok? E vamos continuar então a nossa meditação no livro do Peregrino, ok? Estamos no capítulo de número 8, onde cristão e esperançoso continuam a sua jornada. E nessa jornada, então, eles estavam falando sobre pouca fé, mas agora também encontrarão alguém chamado ateu. Então nos diz assim a passagem do livro. Portanto, ao ouvirmos sobre tais roubos na estrada do rei, há duas coisas que devemos fazer. Eles estavam comentando, então, um final de reflexão sobre pouca fé. Sair para a batalha vestidos com a armadura e não esquecer o escudo. Foi pela ausência do escudo que aquele que atacou o Leviatã não conseguiu vencê-lo. Ele não nos teme quando estamos sem a armadura e o escudo, pois quem tem habilidade diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pedir ao rei uma escolta protetora. Sim, devemos rogar que esteja conosco. Esse foi o motivo do júbilo de Davi quando esteve no vale da sombra da morte. Moisés preferiu a morte a dar um passo sem Deus. Ó meu irmão, se ele estiver conosco, por que temeremos os 10.000 que se colocam contra nós? Sem ele, porém, os soberbos serão mortos. De minha parte, já estive nessa batalha, por causa da sua misericórdia estou vivo, e não me orgulho da minha coragem. Ficarei grato se não encontrar tais ataques, mas mesmo que não esteja fora de perigo, posso encontrar sim. Entretanto, como não fui devorado pelo leão e o urso, espero que Deus nos livre dos incircuncisos filisteus. Pobre pouca fé. Esteve entre ladrões, foi assaltado. Lembre-se disso, aquele que crê adquire mais fé e será vitorioso, sobre 10.000 em vez de somente 3. Eles seguiram seu caminho com ignorância no seu encalço, até chegarem ao local onde havia uma bifurcação. Pareciam os dois caminhos retos, com o caminho que deveriam seguir. E eles não sabiam qual escolher. Então os dois caminhos que eles chegaram pareciam os mesmos caminhos que dariam no mesmo lugar. Pois ambos pareciam bons, entretanto pararam com a intenção de decidir o que fazer. Ali parecia mais então um atalho perigoso. E, como nós já vimos, é perigoso o cristão pegar um atalho. Vejamos o que diz em Provérbios, no capítulo de número 14 e verso de número 12. Temos aqui então a nossa Bíblia, versão Almeida Corrigida e Fiel. Desse lado então temos a Almeida Corrigida Fiel e do outro lado temos então a literal. As duas traduções são ótimas e de uma leitura que nos concede então uma riqueza de detalhes das Escrituras. Diz assim a Almeida Corrigida Fiel: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então nós devemos sempre permanecer no caminho de Cristo, do Evangelho, porque um caminho contrário a esse pode nos levar à perdição e à ruína. Tome cuidado, saiba que é necessário você permanecer no caminho do Senhor, para que de forma nenhuma, em momento algum, você venha falhar nessa caminhada, nessa jornada. Tome cuidado, vigie, para que você não saia do caminho, ok? Pareciam bons, mas não eram. Então nós lemos aqui, há um caminho que parece direito ao homem, mas sempre devemos ver o que é a vontade de Deus e não a nossa.
Enquanto pensavam sobre o caminho, um homem negro com vestes muito brilhantes se aproximou deles e indagou por que estavam hesitantes. Eles disseram que desejavam chegar à cidade celestial, mas não sabiam qual caminho seguir. Sigam-me, o homem falou, pois é para onde vou. Os peregrinos o seguiam pelo caminho que fazia intersecção com a estrada. Tal trilha fazia curvas e mais curvas. Olha só, então, mais uma vez eles tomam um caminho errado. E nesse caminho, alguém com as vestes resplandecentes, mas com uma aparência estranha, ludibria eles. E nós, quando o Senhor nos concede sua graça pelo seu Espírito, normalmente o Senhor nos mostra pela sua palavra e pelo seu Espírito aonde está o erro em nossas vidas. A nossa consciência, dirigida pelo Espírito Santo, nos leva a reconhecer nossas falhas, nossas limitações, nossos erros, e também a nossa consciência nos leva a compreender que o caminho que poderemos tomar não é o caminho correto. Porque se nós basearmos a nossa vida de fé e prática nas Escrituras, o Senhor falará conosco. Tem pessoas que dizem assim, eu preciso que tal profeta me revele a vontade divina para a minha vida. Isso é um erro. Não procure profetas, pois a grande profecia está nas Escrituras. A palavra de Deus viva para falar com você está nas Escrituras. Se você se desviar das Escrituras, do Evangelho, já você estará atreito a errar o caminho, a falhar na jornada, a ser levado por um caminho de erro. Não se desvie do caminho do Evangelho. Eles, então, mais uma vez deram ouvidos a esse tipo de convite. A esse tipo de convite que os levava a um caminho diferente do caminho do Senhor. Tal trilha fazia muitas curvas e, ao olhar para trás, perceberam que estava se distanciando da cidade para onde desejavam ir. Mesmo assim, continuaram na estrada, nessa trilha que cada vez mais os afastava do caminho errado. Aos poucos, antes de perceberem, foram pegos por uma rede e ficaram tão enlaçados que não souberam como se desvencilhar. Então veja que eles acabaram sendo presos nessa armadilha. Esse homem com as vestes muito resplandecentes acabou enganando eles. Por quê? Porque a aparência muitas vezes parece bonita, agradável, mas por trás não é uma aparência, por trás ali dessa aparência não há uma verdade. Por trás dessa aparência não há realmente uma profissão de fé verdadeira. Porém, há uma falsa profissão de fé que leva, então, o seguidor de Cristo ao erro. Ou seja, é um lobo vestido de ovelha. Falsos profetas, falsos mestres que introduzem heresias de perdição. E se o Senhor, com a sua graça, não intervir, poderá fazer um grande mal para a jornada do peregrino, do servo de Cristo. Por causa dessas situações, muitos então acabam errando o seu caminho, errando na sua jornada. E Jesus ele fala, ai daquele por quem vir os escândalos. Então muito cuidado. Vigie, leia a Bíblia, ore, busque do Senhor discernimento. E o Senhor com certeza dará discernimento a você, para que você tenha então da parte do Senhor um entendimento de qual caminho é o caminho certo, ou seja, o caminho do Evangelho. Qual caminho, qual mensagem, qual forma de ensino, qual forma de culto é a forma que agrada ao Senhor. E o Senhor lhe mostrará. Existem inúmeros caminhos, mas só o caminho de Cristo do Evangelho é o verdadeiro. Mais uma vez, cristão esperançoso,
erram. Isso acontece, somos falhos. Uma coisa temos que ter em mente: estamos sendo aperfeiçoados. Falsos ensinamentos, falsos profetas, eles sempre serão usados pelo adversário para ludibriar os fiéis, até mesmo os escolhidos. Muitas vezes serão ludibriados, mas o Senhor, pela sua graça, ele com o tempo ele vai nos dando experiência, sabedoria e entendimento para sermos protegidos por ele desses falsos ensinos que nos fazem errar o caminho. Então, todo ensino que não é centralizado em Cristo, não é centralizado no Evangelho, cuidado. Fala em dinheiro, fala em bênçãos materiais, fala em poder do alto, fala em vitória, em portas abertas, em sucesso no casamento, até mesmo cursos online que trazem isso, essas variadas situações de conhecimento para a pessoa, mas em todos eles você vai ver que o Evangelho não está inserido, Cristo não está como centro de tudo, não há uma doutrina ali sobre o conhecimento de Deus, do Evangelho de Cristo, a Trindade, não está ali inserido então os princípios fundamentais que norteiam então o cristianismo realmente. Está ali outras coisas, outras pregações. E essas pregações normalmente elas chamam muito a atenção, porque não são pregações da Escritura em si, mas que contém a Escritura. Não é uma explicação que realmente se mantém focada somente nas Escrituras, mas são pregações que pegam um versículo, pegam um texto e usam, porém, fora do contexto geral das Escrituras, trazendo então uma mensagem moderna, uma mensagem diferente, uma mensagem com muitos atrativos para a mente moderna, para a mente do homem. Atrativos esses que são filosóficos, que têm conteúdo para subverter as mentes, um conteúdo psicológico, filosófico para subverter as mentes, e as pessoas que elas são cativadas por isso. As pessoas, o homem natural, e até mesmo os cristãos que não vigiam, eles são cativados por essas coisas, e isso faz com que eles sejam levados pelo caminho errado, sejam levados para um caminho que não é o caminho puro do Evangelho genuíno. Isso está cheio, o que mais nós temos, esse tipo de ensinamento. Então, caíram na rede e lamentaram sua sorte. Veja só que tristeza. Cristão, agora eu vejo o meu erro. Os pastores não disseram para ter cuidado com os bajuladores? Como o sábio diz, o homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Provérbios 29, verso 5. Então, qual é o principal conteúdo também, um dos principais conteúdos desse tipo de pregação? Um dos principais conteúdos é que há uma bajulação, uma bajulação que traz consigo uma mensagem de autoajuda, de promoção, de que você vai obter sucessos pessoais. Normalmente contém esse tipo de conteúdo nessas formas de ensinamento que aparecem em algumas igrejas. Isso é uma armadilha para a alma. Isso é uma armadilha para aqueles que se sentem frustrados na sua jornada com Cristo. E eles querem que coisas
aconteçam na vida deles, no ministério deles, no dia a dia deles. Então isso é muito perigoso, isso arma uma rede, levando essas pessoas a cair nessa rede. A rede da bajulação, a rede do adulador. E depois de você estar emaranhado na rede, não é fácil. Por quê? Porque todo mundo gosta de ser bajulado. O ser humano ama ser bajulado. Para se rir, diz no livro de Provérbios, sobra pessoas para ir a ambientes assim. Se fazem convites. As pessoas amam os banquetes, as festas, os lugares que trazem consigo isso, essa alegria que o mundo também oferece. E o crente não é diferente, porque ele é ser humano. Ele é levado, então, a cair nessa teia da bajulação. Mas veja, o próprio Cristo, quando as pessoas iam elogiar, certa vez uma mulher falou assim para Cristo: bem-aventurado os peitos em que você mamou. Bem-aventurado o ventre que te trouxe a essa terra, que te deu a luz. E Jesus ele fala: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam e a executam. Então, bajulação não faz parte do reino dos céus. Bajulação não é o evangelho. Bajulação é algo que é uma armadilha para o cristão. Satanás, ele é o bajulador por excelência. E ele usa esses falsos pregadores para isso. Então tome cuidado, não caia na teia do bajulador. Aquele que só promete coisa boa para você e não prega o evangelho. Olha só, eles caíram nessa teia. E agora? Se não for a misericórdia e a graça de Deus, meu amigo, você já viu aquele tipo de pessoa que vive disso? Vive de bajulação. Vive procurando palavras agradáveis, mensagens agradáveis, mas a mensagem do evangelho essa pessoa não quer. Está no caminho da bajulação, o caminho falso, o caminho que vai levar essa pessoa à ruína e à perdição. O próprio Cristo não aceitou ser bajulado. A glória pertence somente a Deus. Quem busca glórias, bajulações, quem busca coisas desse tipo está totalmente equivocado. Eu sei. É algo que normalmente não se escuta nas igrejas isso, né? Mas isso é a palavra de Deus, isso é o evangelho. Canal Refletindo a Mente de Cristo é isso. A proposta é trazer a realidade da Bíblia, das Escrituras e do verdadeiro evangelho até você. Então, viram um erro. Os pastores avisaram. Eles também nos deram o mapa do caminho, mas nós esquecemos dele e caímos no caminho do destruidor. Davi foi mais sábio do que nós, pois declara: quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do homem violento. Salmo 17, verso 4. Olha só. Ainda bem que eles se deram de conta, né? Ainda bem que eles se deram de conta. E você? Você está nesse caminho? Ou não? Enquanto estavam presos na rede, notaram um ser reluzente que vinha em sua direção com um açoite de pequenas cordas na mão. Quando os alcançou, perguntou-lhes de onde eram e para onde iam. Eles disseram que eram pobres peregrinos em direção a Sião, mas que tinham se desviado do caminho para seguir um homem com aparência escura e em vestes brancas. Ele nos disse para segui-lo, pois também ia para o mesmo local. O homem com açoite na mão revelou: esse homem é o adulador, um falso apóstolo que se transformou em anjo de luz. Misericórdia!
A seguir abriu a rede e os libertou. Logo lhes ordenou: sigam-me, que eu os conduzirei de volta ao caminho certo. Ele os guiou de volta até o local em que encontraram adulador. Então perguntou aos peregrinos: onde vocês estavam na noite passada? Eles responderam: com os pastores sobre as montanhas das delícias. Em seguida questionou se os pastores lhes haviam dado o mapa do caminho. Os peregrinos disseram que sim, eles tinham mapa. Eles responderam, então perguntaram, então o ser de branco perguntou: vocês leram o mapa? Vocês olharam o mapa? Eles responderam negativamente. Ele perguntou por quê. Eles alegaram ter esquecido. Finalmente perguntou se os pastores os haviam alertado sobre o adulador. Eles responderam que sim, mas nunca imaginaram que o adulador fosse um homem tão gentil. Olha só, o adulador é um homem gentil, normal, né? Os falsos apóstolos, eles se transfiguram de anjo de luz para enganar. Com certeza eles são gentis. Olha só o que diz em Romanos, o apóstolo Paulo, alertando os romanos no capítulo 16, verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos simples. Olha só, tá aqui, ó. Com palavras e lisonjas, com suaves palavras e lisonjas. Olha só. Quem não gosta, né? Aí, ó. Engano. E aquelas pessoas que não gostam de ouvir o evangelho, que o evangelho nos confronta, né? O evangelho, ele fala sobre o quê? A queda, pecaminosidade da raça humana, merecimento de condenação, todos merecem condenação eterna, toda a humanidade. Isso fala o evangelho. Não há salvação a não ser por Cristo, ele é a porta. Mas para isso deve haver o que? O arrependimento, porque somos pecadores. Temos que reconhecer que somos pecadores. Justificação não é por nossos méritos. É só pelos méritos de Cristo, meu Senhor. Aquela pessoa que adora fazer coisas para, eu sou, eu faço, eu tenho, eu consigo, eu não falto, você falta, eu dou o dízimo, eu estou sempre aqui, eu estou há tantos anos. Pois é, não. Essa justiça é a justiça dos fariseus. O Evangelho traz a justiça de Cristo. Você é salvo porque você crê na justificação que vem de Cristo, na obra de Cristo. Você é justificado pela fé no que Cristo fez por você na cruz. E essa vida que você vive como cristão simplesmente é o normal que acontecerá na vida de qualquer um que é regenerado, transformado, crê em Cristo como seu Salvador. É uma consequência. Você foi regenerado, justificado por Cristo, reconciliado com Deus, feito filho de Deus. Bom, então você vive uma vida separado do mundo para a glória de Cristo. E isso não é justiça para você, não é glória para você, mas você tributa toda a glória e honra a Deus. Então veja como é profunda a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho ela esmaga todo o orgulho.
toda soberba, toda prepotência humana, ela coloca por terra. Diz o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele diz também, olha, eu fui fariseu, hebreu, irrepreensível pela lei, mas tudo isso eu tenho como esterco para ganhar a Cristo e a esse crucificado, pelo qual sofro perda de todas as coisas. Eu não e olha, fiz o que fiz, mas não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, prossigo. Isso é o Evangelho. Não tem nada a ver com o que está sendo pregado em muitos lugares. E quando eu falo assim, eu não falo porque eu quero causar constrangimento a ninguém, ou falar de nomes de pessoas, querer falar em denominações. Eu estou falando do contexto. O contexto que nós nos encontramos como igreja no Brasil. Somente isso. E nós temos que reconhecer o nosso tempo, o tempo que vivemos, o momento que vivemos e meditar. E meditando, analisar como nós, como cristãos, temos nos comportado nesse período. Essa é a questão. O povo que não conhece a sua própria história está fadado a repeti-la. Os erros, está fadado a repetir os mesmos erros. Temos que meditar no nosso tempo que vivemos e buscar do Senhor o discernimento, para vivermos de uma maneira que realmente glorifique o seu nome. Vivermos de uma maneira que realmente seja a maneira que nos concederá a ampla entrada no reino do Senhor Jesus. Vivermos de uma forma que realmente a nossa consciência, perante a qual todos os dias estamos prestando contas, e um dia prestaremos conta diante de Deus, vivemos de uma forma que temos nossa consciência tranquila na presença de Deus. Então, por isso eu trago essa reflexão. Por isso eu sempre procuro trazer essa reflexão como um servo de Cristo, olhando por mim e buscando também fazer com que você, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, que está me assistindo, chegue também a essa reflexão. Isso não é uma justificativa, é apenas uma apresentação do meu objetivo aqui no canal Refletindo a Mente de Cristo. Então, ainda bem que veio então o Senhor e livrou eles da rede do bajulador. E eles não estavam meditando na palavra, eles estavam com a palavra meio deixada de lado. Quando nós fazemos isso, nós podemos sim ser enganados. Temos que ser como os bereanos. Tudo que Paulo falava, eles iam para as Escrituras comparar, meditar, estudar, para ver se realmente o que Paulo estava falando com respeito ao Evangelho era verdadeiro. Isso é muito importante. O cristão tem que estar com a Bíblia aberta, meditando, lendo, tendo diariamente ali um devocional para o seu crescimento espiritual. Você tem feito isso como cristão? Isso é muito importante. Vi depois em meu sonho que ele ordenou para que deitasse, e quando fizeram, os castigou severamente para ensinar-lhes que deveriam seguir no bom caminho. Enquanto os questionava, os castigava, declarou: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Feito isso, mandou que fossem pelo caminho e seguissem cuidadosamente as instruções dos pastores. Eles agradeceram por sua bondade e andaram suavemente pelo caminho certo, cantando. Então, depois de serem repreendidos, serem livrados e repreendidos, então seguiram pelo caminho. E graças ao Senhor, que o Senhor sempre envia livramento para os seus servos.
Você como é que está no caminho. Espero que você esteja bem. Espero que você não dê ouvidos ao bajulador, não caia na sua rede, não fique buscando novidades, mas se atenha ao Evangelho. Não há novidade maior que essa. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro, se nós, ou até mesmo um anjo do céu, trouxer outro evangelho que não seja o que está nas Escrituras, seja amaldiçoado. Ok? Não há outro evangelho e não há outra mensagem. É essa. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar comigo aí em mais uma meditação no livro do Peregrino. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Canal Refletindo a Mente de Cristo, sempre refletindo a palavra do Senhor para vossa vida. Curta, comente, compartilhe e não se esquece de se inscrever apoiando esse canal para a glória de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!